Estamos em um momento ímpar, um momento singular, um momento incomum, eu diria um período de exceção que atingiu a humanidade de uma maneira e atravessou a nossa vida individualmente, mexendo na forma de convivência entre as pessoas e, claro, principalmente as pessoas que moram na mesma casa, trazendo assim um novo jeito de viver. Administrar a família, administrar o trabalho, as atividades da escola dos filhos, inclusive o lazer, porque ele também acontece dentro de casa hoje. Administrar essas perdas, sim, porque é um ano de perdas, mas também um ano de olhar para as expectativas, né? Isso tudo tem lá os seus grandes desafios. E principalmente acredito que nesse momento de tantas incertezas e de tantas inconstâncias, nós tenhamos mais perguntas a fazer, na verdade, do que respostas a dar. De alguma forma, a gente está tendo um tempo juntos que seria impossível. A gente está podendo acompanhar e conhecer aspectos dos nossos filhos que de outra forma, certamente a gente não teria essa lente de aumento, essa possibilidade de acessar sentimentos, de ver reações. Então, como essa família pode ir se relacionando num momento que não é o de férias, por estarmos 24 horas juntos, isso faz com que a gente tenha um excesso de relações, em psicanálise a gente chama isso de relações endogâmicas, essas primeiras, elas que estão dentro, né, são constitutivas, e com as quais a gente carrega uma história inteira. Então, é diferente para uma criança ter que fazer a tarefa de casa com a professora e ter que fazer com a mãe. Porque quando ela está se relacionando com a mãe, ela não está se relacionando só naquela tarefa objetiva, ela está se relacionando com a história toda que ela tem com a mãe. E isso faz muita diferença. Faz emergir conflitos que estavam ali, isso faz emergir características que estavam ali. Não vamos evoluir na manifestação emocional sem reconhecer e aceitar o que eu sinto. Eu aceito meu medo, minha raiva, minha tristeza, alegria. Como eu comunico essas emoções? Acredito sim na capacidade de amar, perdoar, mas exige preparação, exercício, disposição. Isso tudo pode ser aprendido juntos. Família, ela é exemplo, cuidado, proteção. Então é possível ajudar a criança e o jovem a identificar que emoção eles estão sentindo nesse momento, nomeá-la, respeitar esse sentimento, buscar alguma forma de expressão e quem sabe associar um comportamento que de alguma forma traz conforto. Então quando o adulto fala sobre o seu sentimento, olha, agora eu tô irritada, não seria uma boa hora para realizarmos essa tarefa, eu vou tomar um banho, isso pode me trazer calma, me trazer conforto e de repente depois a gente faz essa atividade. Então é um olhar generoso e respeitoso para si que vai auxiliar a criança e o jovem a perceber e reconhecer algumas emoções e também como lidar com elas. E podermos reconhecer os limites e podermos contar com ajudas necessárias, ou seja, quem sabe dentro do arranjo familiar se poder negociar papéis. Para mim é mais fácil ajudar na tarefa de casa, para mim, por outro lado, é mais fácil estar presente na aula online ou ter um momento lúdico, né, do recreio, das brincadeiras, e podendo, então, nos arranjos familiares descobrirem as suas possibilidades e os seus limites. As crianças vão apresentar sintomas, os adolescentes vão apresentar sintomas, e isso não significa adoecimento necessariamente. Prejuízo de sono, prejuízos de cuidados, de alimentação, habilidades, né, de se relacionar mais comprometidas, então crianças mais entristecidas ou mais solitárias, comportamentos mais agressivos. E isso precisa ser acolhido. Então, quando a intensidade desse sintoma for tão maior a ponto de produzir impedimentos, produzir sofrimento, produzir inibições no funcionamento da criança, bom, aí a gente está diante de uma preocupação maior e desse movimento necessário de poder pedir ajuda. Pode ser
que o lugar, por exemplo, da psicoterapia nesse momento seja justamente de poder ser mais um sustentador no atravessamento dessas experiências que estamos tendo, né? E de que pode ser um recurso temporário, inclusive. As pessoas que têm algum transtorno mental, que estão em tratamento, que já têm o seu diagnóstico, elas vão ficar mais próximas de sofrer ou de entrar em crise. Então, essas devem, em primeiro lugar, assim, continuar seus tratamentos. Achar uma modalidade de comunicação com o seu terapeuta e continuar. A pessoa que não é doente, o dito normal, né, é que aí tem que ter cuidados com a fonte de estresse, com o que faz o convívio mais estreito, a possibilidade de atritos, assim, e tentar certas condutas que possam minimizar. Nesse momento, repleto de incertezas e inseguranças, a escola permanece viva e em movimento. Então, um pouco diferente, pois também precisou de adaptações, mas sentir-se vinculado à escola é sentir uma certeza importante nesse momento turbulento. É perceber que eu ainda sou pertencente e vinculado a esse espaço, a essas pessoas, porque a escola somos todos nós. A nossa contribuição no acompanhamento, ela consiste na sensibilização e na capacitação para o autogerenciamento do projeto de vida das crianças e dos jovens. A escola deve estimular o jogo simbólico que as crianças se utilizam para as leituras do seu cotidiano. Se formos pensar as características de desenvolvimento das crianças, elas vão precisar de linguagens concretas, de materialidade, para desenvolver a afetividade, desenvolver a empatia que encontramos nos momentos de contação de histórias, trabalhar o pote da calma, da raiva, ritualidades de autocuidado, criar uma caixa de desejos, desenhar seus medos, fazer um diário da gratidão, brincadeiras, atividades que possam se expressar. Os adolescentes estão envolvidos nestes afetos e devem ter espaços também para se expressarem. Como estão sendo percebidos? E que leituras e entendimentos fazem desse cenário? Quem sabe o mais importante, ainda que seja o mais difícil, seja justamente atravessar esse momento de incerteza. E isso envolve pensarmos que sim, estamos vivendo lutos de uma forma de viver que nesse momento não está sendo possível, mas que a gente ainda não tem a resposta de como vai ser possível depois. Então, uma coisa é sabermos que perdemos e que aquilo não volta. A outra coisa é também essa enunciação de que a gente está vivendo temporariamente perdas. Eu acho que isso dificulta o processo. Eu acho que a gente não pode ler só como luto, né? Porque em algum momento também é a capacidade de postergar, de esperar. É a possibilidade de reconhecer que por enquanto não dá, mas que daqui um pouco vai poder de novo. E essa possibilidade da gente reconhecer que a gente não perdeu tudo da vida é muito boa. Nós não escolhemos de uma maneira direta passar por tudo isso que nós estamos passando, mas nós podemos escolher algumas coisas diante disso tudo que está acontecendo, como investir em saber mais sobre nós mesmos. Eu vou contar superficialmente e viver com profundidade ou o contrário? Então, mais uma vez, eu estendo essa pergunta a cada um de vocês. O que nós vamos contar disso tudo depois que tudo isso passar?